Olá, bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos para a nossa aula de número 4. Nós estamos estudando o livro de Levítico, o terceiro livro do Antigo Testamento. E nessa aula nós vamos começar a ler o capítulo 1. As aulas anteriores, né, fiz um resumo, né, fiz uma conexão, né, com Êxodo e também com o número de números, né? E agora, então, nós vamos começar, né, propriamente dito, né, começar o estudo, né, do livro de Levítico, no capítulo 1. E esse capítulo 1 também, ele é maravilhoso, que começa a falar a respeito, né, das ofertas, né? Tá bom? Então, vamos orar e vamos dar início à nossa aula. Feche teus olhos, por favor, e vamos falar com o Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Te agradecer, Senhor, porque até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Mas nós sabemos que o melhor ainda está por vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós consagramos esse tempo de estudo bíblico ao Senhor e nós pedimos que o teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Nós queremos conhecer as verdades contidas em Sua palavra. Senhor, fala conosco através desse estudo do livro de Levítico. Senhor, em nome de Jesus, que possamos aprender cada vez mais, mas principalmente, Senhor, nos ensina a colocarmos em prática tudo que nós estamos aprendendo, para que assim possamos agradar ao Senhor, para que assim possamos viver uma vida digna, uma vida, Senhor, onde nós possamos te honrar em tudo que nós fazemos, em tudo que temos e em tudo que somos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, hoje, domingo, dia 23 de outubro de 2022, né? Então, vamos para a nossa aula. Deixa eu abrir aqui, que eu ainda não abri. Nossa aula de número 4. Um minutinho só, por favor. Tentando pegar. Assim, agora eu vou conseguir. Eu não havia deixado aberto a minha aula, né? Mas agora eu consegui abrir a minha aula. Então, deixa eu voltar aqui para o programa. Muito bem. Deixa eu, agora então, acredito que eu consiga puxar a minha aula. Ótimo. Maravilha. Vou colocar aqui no modo apresentação. Deixa já também pegar aqui meu canetão. Muito bem, então vamos lá. Esse livro de Levítico, né, vocês vão ver a respeito do sistema de ofertas, né? Então, primeiro eu trouxe para você a definição da palavra ofertas, né? Então, essa palavra hebraica, oferta, é derivada do verbo que significa levar até perto. Então, ofertar significa levar até perto, entregar perto, levar aos pés do Senhor, levar até a presença do Senhor. Então, quando eu entrego uma oferta no altar do Senhor, eu estou levando até perto do Senhor. Quando eu entrego a minha vida como uma oferta agradável ao Senhor, eu estou levando a minha vida até perto do Senhor. Então, quer dizer que é literalmente aquilo que alguém leva até perto de Deus. Então, ofertar significa levar algo até perto de Deus, o Senhor. Deus instituiu um sistema de sacrifícios no qual as pessoas tinham a oportunidade de retratar-se perante a Ele, levando as suas ofertas perto dele, para que, através dessas ofertas, o Senhor, então, poderia perdoar os pecados dessas pessoas. Então, o Senhor restabelecia novamente um concerto, uma aliança com o povo, quando o povo, então, entregava, né, suas ofertas perante o Senhor. Amém, queridos? Então, isso que é ofertar. Ofertas significa levar até perto.
Muito bem, então, o livro de Levítico, no capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 17. O título, né, é Epígrafe: Animais completamente queimados no altar. Então, aqui começa o sistema de sacrifícios, né, de ofertas, né? Animais queimados, animais completamente queimados no altar do Senhor. Então, o objetivo era conseguir o perdão dos pecados. Então, essas ofertas, esses sacrifícios, era justamente, fundamentalmente, para que o povo conseguisse o perdão dos seus muitos pecados. Bom, então lá no versículo 1, o Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito do sacrifício. Então vocês viram, né, que Moisés ali no Monte Sinai pegou a oferta do povo, construiu a tenda sagrada, a tenda móvel, e o Senhor habitava então ali no meio do povo, no lugar santíssimo, né, a presença do Senhor. Então, já falei para vocês, né, que a tenda sagrada foi dividida em átrio interno e o átrio externo, né? O átrio interno, o lugar santo, e o santo, santo dos santos, né? Então, ali de dentro da tenda, o Senhor falou com Moisés. Ele disse o seguinte, a respeito dos sacrifícios, né? Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolher do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Então, aqui começam as instruções a respeito das ofertas. Quando fosse a oferta de animal, vocês vão ver oferta de animais, oferta de cereais, né? Então, nas ofertas de animais, poderia ser um bezerro, um carneiro, um cabrito, né? Então, ele deveria escolher. Então, o Senhor, ele não obrigava ninguém a entregar a sua melhor oferta. Então, a pessoa, ela tinha que ter essa consciência de entregar sempre o melhor ao Senhor. Sempre ela escolheria. Por quê? O Senhor estava dando a oportunidade para que o ofertante escolhesse o melhor. O Senhor iria avaliar a entrega, a motivação do coração daquela pessoa. Essa passagem nos remete ao livro de Gênesis, no capítulo 4, quando nós vamos ver ali um contraste entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Abel ofereceu o melhor, entregou o melhor, mas Caim não. Então, quando Caim ele entrega ali a sua oferta, o Senhor rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê? Porque Caim não entregou o melhor. Então, Caim, ele pôde escolher aquilo que ele iria entregar ao Senhor. Então, o Senhor está nos ensinando aqui, é Ele que nos dá o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas. Nós vamos escolher aquilo que nós vamos entregar ao Senhor. Então, eu posso entregar qualquer coisa, mas eu posso também escolher entregar o melhor ao Senhor. Bem? Então, ele diz assim no versículo 3: se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, ou seja, não poderia ser qualquer espécie de animal. Poderia ser um touro, né? Um bezerro, uma cabra, um cordeiro, né? E também poderia ser, vocês vão ver também, dependendo da condição financeira do ofertante, do israelita, se não tivesse condições financeiras de ter um touro, de ter também um bezerro, ele poderia oferecer um pombinho ou uma rolinha. Vocês vão ver isso. Então, ó, se ele vai oferecer, aquele que tinha maior posse, maior condição financeira, que ele tinha animais, que ele tinha bastante animais ali, então ele deveria escolher um touro, ou seja, não era uma vaca, né? Não se esqueça que os pagãos ofereciam a vaca como entregavam ali as vacas como ofertas, né? Aliás, né? Tanto os egípcios como os cananeus, eles acreditavam que as vacas eram uma entidade, era um ser divino, né? Então, a vaca era cultuada, era adorada naquele período da história. Então, aqui as ofertas de animais deveria ser
um touro ou um bezerro, né? Deveria ser macho, de 1 ano e sem defeito. Então, não poderia ser qualquer espécie de animal ou qualquer tipo de animal. Sempre um animal de 1 ano e sem defeito. Ou seja, o melhor, né? Então, tá aqui, ó. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então, se ele for levar a sua oferta para ser ofertada, entregue e queimada como sacrifício ao Senhor, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Então, tá aqui. Quem tinha que levar é o próprio ofertante. Ele não poderia mandar ninguém levar, né? Ele não poderia delegar essa oferta a ninguém, né? Então, aqui já está deixando bem claro, porque a salvação é individual. Então, aquele que peca é ele mesmo que tem que pedir, que clamar ao Senhor pelos seus pecados. É ele que tem que buscar o perdão dos seus pecados. Ninguém pode fazer isso pela pessoa. Tá vendo aí, amados? Então, tá bem claro aqui, ó. Para que o Senhor o aceite, para que o Senhor aceite o sacrifício, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Então, não é levar em qualquer lugar. E também não é adentrar até a tenda sagrada. Ele não tinha acesso. Quem tinha acesso? Somente os sacerdotes, né? Somente Arão e os seus filhos. Então, aqui o homem deveria levar até a porta de entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, tá vendo? A fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. Olha que versículo 4 fascinante. Então, ali, o homem, o ofertante, precisava colocar a mão na cabeça do animal. Então, percebe, ó? Olha isso, ó. Tá fazendo ali, ó, um vínculo. Ele está transferindo o homem, o pecador, está transferindo os seus pecados para aquele animal. Por isso que ele não poderia delegar essa incumbência, essa responsabilidade para ninguém. É ele mesmo, o próprio pecador, é ele mesmo que tinha que levar até a porta da entrada da tenda sagrada a sua oferta. E chegava ali, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal. Então, dessa maneira, como se ele estivesse ali transferindo, né, a culpa dos seus pecados para aquele animal que seria sacrificado. Então, a vida do animal sacrificado, em troca da vida do pecador, expiava, né? O verbo expiar significa limpar, significa remir. Então, expiava os pecados do penitente, afastando assim a ira de Deus, o Senhor. Então, o pecador, ele pegava então o animal ali, o melhor, né, a sua melhor oferta, do seu gado, do seu rebanho, né? Sempre o melhor animal, macho de 1 ano, sem defeito, um bezerro, um touro, dependendo da condição financeira, né, da condição social do israelita, né? Que ele poderia levar um touro, um bezerro, um carneiro, uma cabra, né? Um cordeiro, né? E também poderia ser também um pombo, né? Um pombinho, ou até mesmo uma rolinha, né? Um pássaro, né? Muito bem. Então, ó, o homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada. Então, quem tinha que levar era o homem. Quem tinha que colocar a mão na cabeça era o próprio homem. E quem tinha que matar o animal? O próprio pecador. É ele que tinha que fazer isso. Ele tinha que se envolver com o sacrifício. Não era simplesmente entregar ali, ter logo, agora tá aí, ó, já fiz a minha parte. Não. Tem que trabalhar, tem que servir, tem que se envolver com sacrifício, com oferta. Não é simplesmente entregar na mão do pastor, na mão do sacerdote. Agora aí, ó, fiz a minha parte, aí se vira aí com o problema. Não. Então, ele mesmo, ele tinha que degolar o animal. Então, isso tinha um impacto muito grande na vida do ofertante, na vida do pecador. E hoje eu quero falar a respeito de 4 tipos de pactos que esse ofertante, ele estaria ali presenciando, estaria sentindo na pele esses impactos.
porque ele tinha que chegar ali com aquele animal que era dele, um animal que tinha um valor, né? Um animal de um alto valor, um touro. Quanto valia um touro naquela época, né? Um touro de um ano sem defeito, o melhor. E ele mesmo degolava aquele touro, ele estaria escutando os berros daquele touro, né? Então ele tinha que colocar a mão na cabeça, transferindo ali a culpa para aquele animal e depois degolando o animal. Quer dizer, um animal inocente morrendo no lugar dele. Então tudo isso está apontando para o sacrifício perfeito do Senhor, a morte de Cristo, né? O Senhor que não teve pecado algum, que tirou os nossos pecados, que morreu em nosso lugar. Muito bem. Então, ali, ó, o homem precisava então colocar a mão, matar o animal na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal e depois borrifarão com ele os quatro lados do altar que está à frente da tenda, o altar de sacrifício. Então, amados, o sangue era o elemento mais importante do sacrifício. Por quê? Porque o sangue representa a vida está no sangue. Então, o sacerdote, o pecador, ele degolava o animal, ele pegava ali uma vasilha, né, um recipiente, colocava ali, né, para pegar, né, para colher o sangue da garganta daquele animal que estava sendo degolado, e entregava esse sangue para o sacerdote. O sacerdote aspergia as quatro pontas do altar. O sacerdote estava ungindo o altar com aquele sangue. Não é? O sangue daquele animal inocente derramado estava ali clamando agora pelo perdão do pecado do ofertante. Então, o sacerdote, caberia então ao sacerdote borrifar, ungir o altar de sacrifício. Né? Então, ele estava substituindo a morte do adorador pelo animal. Né? Olha que coisa linda, né? Então, o pecador ali estava entregando aquele animal em sacrifício no seu lugar, porque era aquele homem que pecou, é aquele homem que merecia a morte. Lembra? Quando eles cometiam alguns pecados, o salário do pecado é a morte. Então, ao invés de matar o israelita, o hebreu, ele entregava uma oferta, um animal, para morrer no seu lugar. Entenderam isso? Então, por isso que eu quero falar a respeito de quatro impactos importantíssimos nesse sistema de sacrifício. Muito bem. No versículo 6, em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Tá vendo, amados? Não é simplesmente, ó, pega aí uma oferta aí, ó, leva lá e pronto, já fiz a minha parte. Não, é ele que tinha que escolher, é ele que tinha que selecionar, é ele que tinha que levar, é ele que tinha que colocar a mão sobre a cabeça, né? Demonstrando ali a transferência dos seus pecados para aquele animal, fazendo um vínculo ali com o animal, né? Aquele animal estaria morrendo no lugar do pecador. E agora, então, ele teria que degolar, pegar o sangue do animal, entregar na mão do sacerdote, e agora ele ainda teria que tirar o couro do animal e cortar o animal em pedaços, esquartejar o animal, para ele sentir, né? Olha o que estava fazendo com aquele animal. E que culpa teve aquele animal? Nenhuma culpa. Então, aquele animal, o Senhor estava aceitando a morte, o sacrifício daquele animal no lugar do pecador. Amém? Então, o adorador, ou seja, o ofertante, não pode ser apenas um observador passivo. Ele não chegava lá na porta da tenda, né, da entrada da tenda, e entregava ali e ficava só, entregava o animal, a oferta, e ficava só olhando, né? Ele não ficava ali só olhando, ele tinha que se envolver. Ele precisava, né, de um envolvimento ativo, né? Ele precisava trabalhar, ele precisava servir, não é ficar de braços cruzados, né? Então, uma das definições de adoração na Bíblia em hebraico é semelhante ao verbo servir. Então, adorar significa servir. Adorar significa servir. Então, nós, adoradores,
nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, o Senhor nos chama para adorar, e adorar também é servir. Viu aí a definição de adorar? Uma das definições do conceito de adoração? Servidão. Versículo 7. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar. Tá vendo aí? Ó? Então, aqui começa o trabalho do sacerdote. Ele borrifou o altar, ele consagrou o altar. Agora, eles vão preparar as lenhas, né? Tá vendo? Arrumarão a lenha sobre o altar e colocarão sobre a lenha os pedaços do touro. Quem cortou o touro? Quem cortou foi o próprio ofertante. Tá vendo? Os pedaços, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. Então, essa oferta era queimada, né? E aquela exalava aquele cheiro da gordura que estava sendo queimada. E de uma maneira, né? O Senhor, ele se agradava do cheiro daquela oferta. O homem lavará os miúdos e as pernas, tá vendo aí? Ó, ainda não acabou. Ele tinha que então cortar, degolar, esquartejar e ainda lavar. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. Então aqui continua aqui, tá vendo? Ó? Aqui continua o trabalho do ofertante, o trabalho do adorador, o trabalho daquele que pecou, do pecador, né? O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Está aqui, ó. O sacerdote queimará o touro todo. Por isso que é uma oferta completamente queimada. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Então, eu quero falar desses 4 impactos, pelo menos 4 impactos decorrentes do cumprimento dessas ordens que o Senhor deu ali dentro da tenda para Moisés. 4 impactos. O primeiro impacto é o impacto psicológico, né? Psicológico, psique é alma, né? É atributo humano, né? Então, ó, que significa esse impacto psicológico, né? Então, o ofertante israelita, né, o hebreu, no tempo de Moisés, precisava matar o animal de sua oferta. Então, não é fácil você ter que matar o animal. Gente, tem pessoas que não conseguem matar uma barata, gente que não consegue matar uma formiga. Então, ele precisava matar. Quem mandou pecar? Não é? Então, olha o que o pecado produz. Quantas pessoas que tinham que matar, e aquilo para essas pessoas era algo terrível. Porque tem gente que mata e não sente mal. Mata um touro ali, degola, vê aquele sangue, ouve o berro daquele touro, né? O touro agonizando ali nas mãos dele, né? O sangue sendo derramado ali, a vida daquele animal sendo esvaziada aos poucos. E tem gente que não se importa, mas outros, então, produz um impacto muito grande. Para que isso? Para que essa pessoa ela ficasse mesmo ali, ó, com abalada as suas estruturas psicológicas, para que ela parasse de pecar, não é? Porque toda vez que ela fosse cometer um pecado, ela iria lembrar do sacrifício do animal, o que ela teria que fazer. Escolher um animal, pegar no seu rebanho o melhor touro, o melhor bezerro, o melhor gado, né? O melhor carneiro, né? E teria que degolar esse animal, esquartejar esse animal. Muito bem. Então ele tinha que colocar as mãos sobre as suas cabeças, sobre a cabeça do animal e cortar a garganta dele, né? Sentindo assim a vida do sacrifício se esvaziar em suas mãos. Então está aqui, amados, né? Eu me lembro, né, na minha época de infância, né, quantas vezes eu vi, né, minha mãe, minha avó, né, chegava lá no quintal, pegava a galinha, né, tinha gente que só girava o pescoço da galinha, né, e matava a galinha e limpava a galinha e comia. Agora, outras pessoas não queriam comer o sangue do animal, né, já tinha já um certo temor, né, das leis, dos mandamentos do Senhor. Então, eu lembro, né, que minha mãe, ela pegava ali a garganta, né, o pescoço da galinha, né, tirava as penas ali, né, o pelo, né, a pena, né, e cortava a garganta, degolava ali o galo, né, a galinha, e jorrava aquele sangue, né,
Então, enquanto havia vida, enquanto tinha sangue, tinha vida. Então, quando acabava o sangue ali, o animal estava morto, né? A vizinha ali estava degolada, estava morta, né? Então, aquilo marcou, porque até hoje eu lembro, né? Você vê, estou com quase 60 anos, né? E eu lembro, quantos anos eu tinha na época? 4 ou 5 anos de idade. Isso foi lá em Minas Gerais, onde eu nasci, né? Lá em Uberaba, né? Sou lá de Uberaba, Minas Gerais. Então, essas coisas aconteceram quando eu morava em Minas. E isso marcou. Então, esse é o impacto psicológico que o Senhor quer trazer na vida do pecador. Porque olha o que o pecado gera. Gera esse desconforto, né? Gera esse trauma, gera essa dor, gera esse receio. Por isso que é um impacto psicológico, por isso que são alguns impactos que geram, né, na vida do pecador. Porque talvez não, esse pacto psicológico, né, não vai trazer nenhum tipo de problema para alguns pecadores, né? Por isso que eu vejo ali como pelo menos 4 tipos de impactos que vão gerar na vida dos pecadores. Muito bem. E também, ó, conscientizar-se de que tal ser vivo estava simbolicamente morrendo em seu lugar. Agora, não é possível, né, que mesmo que a pessoa, né, ela não ficasse ali abalada emocionalmente, né, em função de ter que degolar e ouvir os berros daquele animal que estava sendo degolado, né? Então, não é possível, né, que essa pessoa não iria refletir, né? Quem deveria estar sendo morto era o pecador, era eu, pecador. Mas esse animal está pagando a culpa dos meus pecados. Por isso que o livro de Levítico está apontando para o sacrifício perfeito do Senhor. Cristo Jesus, o nosso Senhor, foi morto, seu sangue foi vertido naquela cruz, foi derramado para perdoar uma multidão de pecados. Muito bem, queridos. Então, perceberam que representa esse impacto psicológico? O pecador é ele mesmo que tinha que escolher, levar o animal até a entrada da tenda, colocar a mão sobre a cabeça do animal, transferindo ali a sua culpa para o animal inocente, degolava o pescoço daquele animal, tinha que ouvir os berros, tinha que ver o animal sendo degolado, o animal se debatendo ali, a sua vida se esvaziando, né? O sangue ali sendo derramado, tanto naquela vasilha como no chão também, porque imagine, né? Degolar um touro, o jato de sangue que sai, né? Então, aquele sangue sendo espalhado no chão, caindo no chão, o cara pegando o sangue naquela vasilha, entregando para o sacerdote, né? O animal berrando ali, né? Então, é esse impacto psicológico. Depois ele tendo que cortar, esquartejar o animal, arrancar o couro, esquartejar o animal e entregar ali o animal para ser sacrificado no seu lugar. Então, é ele, o ofertante, que era o pecador, e estava entregando um animal inocente para morrer no seu lugar, para pagar a culpa dos seus pecados. Por isso que todo esse sacrifício está apontando para o sacrifício perfeito, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Muito bem. O segundo impacto, esse sim, com certeza mexia com todo mundo, né? Principalmente o judeu, né? O impacto financeiro. Então, o impacto financeiro, então, em primeiro lugar, a oferta exigida para o holocausto, né, para o sacrifício, era um bezerro ou um touro, né? Se o cara tivesse condições, tinha que ser um touro e não um bezerro. O bezerro era um bezerro novo, ali de 1 ano, mas poderia ser também um touro sem defeito, um touro novo também, que deveria ser o melhor de todos. Então, amados, imagina isso, né? Então, com certeza, essas pessoas que tinham uma condição financeira melhor, né, porque lembra, né, os que não tinham condições de oferecer um touro e um bezerro, tinham que oferecer um carneiro, um cabrito. Se não tivesse um carneiro, um cabrito, deveriam oferecer uma ave, né, um pássaro. Deveriam oferecer, então, um pombinho, né, ou uma rolinha. Mas mesmo que essa pessoa tivesse ali um gado, né, tivesse ali touros e bezerros, né, ele teria que escolher o melhor. Ele teria que escolher.
Então, o pecado gera prejuízo. O pecado gera prejuízo, prejuízo financeiro. Então, esse pacto era justamente para que o pecador ele refletisse, cara, toda vez que eu pecar, isso vai me custar alguma coisa. Eu vou perder alguma coisa, né? O pecado gera prejuízo. Todas as vezes que você peca, isso com certeza vai mexer também nas suas finanças. Tem versículos que provam isso, eu trouxe para você. Então, mesmo que o ofertante, possuindo outros animais, com certeza não gostaria de perder parte do seu rebanho. Ninguém gosta de perder nada, né? Principalmente um animal tão valioso, né? Como um touro sem defeito. Então, dessa forma, o sacrifício requeria perdas financeiras, uma lembrança tangível da punição pelo pecado. Então, todo aquele que peca era punido financeiramente em consequência dos seus pecados. Até aqueles que não tinham condições de ofertar um bezerro deveriam ofertar de acordo com as suas posses. Está aqui, ó. Vocês vão ver isso tanto aqui no capítulo 1, quanto também no capítulo 5. Todos ofertavam de acordo com as suas posses. Quem tinha mais, ofertava mais. Quem tinha menos, ofertava menos. Então, eu separei esse Provérbios aqui no capítulo 5, versículo 10. Conselho contra o adultério. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Que eu muitas vezes ouvi, né? Pastores dizendo, né? Que aquela pessoa, né? Que anda com prostituta, ela acaba ficando sem nada, né? O pecado da prostituição deixa a pessoa na miséria. Por isso que muitas pessoas estão na sarjeta, perderam tudo. Perderam o casamento, perderam honra, perderam dignidade, mas também perderam a sua condição social. Perderam carro, casa, perderam dinheiro, perderam tudo e foram parar na sarjeta, né? Tá aí, consequência do pecado. Tá aqui. Versículo 10. Provérbios capítulo 5, versículo 10. Sim, já começa afirmando, né? Pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará na mão dos outros. Então tá aí um conselho contra o adultério. Aquele que pratica o adultério, o que que acontece? Ele acaba perdendo, né? A sua própria honra, a sua própria dignidade, e também ele acaba perdendo a sua esposa, né? Para o Ricardão. Vem o Ricardão, leva a esposa e ainda leva todos os seus bens, né? E ainda vai dormir na sua cama. Está escrito aqui. Aliás, né, o livro de Eclesiastes tem uma passagem fascinante, né? Que o rei Salomão escreve, né? E aqui em Lucas, no capítulo 15, versículo 13, a parábola muito conhecida do filho pródigo, né? O filho pródigo, o que que ele fez? Ele pecou. Ele não queria submeter às regras do pai, né? Porque toda família tem regras, né? Então, ele não queria submeter às regras, queria viver uma vida desregrada. Então, quando ele peca, ele vai comer com os porcos. Ele perde tudo. Tudo que ele ganhou financeiramente, ele perdeu. Está aqui, ó. Poucos dias, no versículo 13, Lucas capítulo 15. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Desperdiçou tudo que tinha, perdeu tudo o que tinha, para que se cumprisse então a palavra do Senhor, que o pecado gera prejuízo financeiro também. Esse é o segundo impacto, o impacto financeiro. O terceiro impacto é o impacto social. Então, à medida que o ofertante matava o seu animal, ele tinha a companhia de outros adoradores sacrificando as suas ofertas. Ou seja, quando ele chegava lá para entregar o seu sacrifício, ele percebia, ele entrava numa fila, né? Muitas vezes tinha uma fila. Então, esse é o impacto social, ou seja, cara, eu não estou sozinho, todo mundo peca. Deixa eu ver aqui quem está pecando. E outra, e olha a vergonha, né? E olha a vergonha, que está lá na fila e todo mundo vendo, né? Que ele estava pecando. Imagine isso, essa situação, né? Os que estavam na fila, ali, esperando, né? Chegar a sua vez de entregar a sua oferta, de degolar o animal, entregar o sangue para o sacerdote, aspergir no altar, para perdoar o pecado. Mas tinha outras pessoas que estavam fora da fila.
estavam vendo, né? Olha o impacto social. Cara, olha o meu vizinho vendo. Olha que vergonha, né? Olha meus parentes vendo aqui que eu sou um pecador. O que será que eles estão pensando que eu cometi de pecado? E às vezes o pastor chama lá o pecador na frente do altar para que o Senhor perdoe o seu pecado, né? O pastor não quer expor o pecado de ninguém. A gente quer trazer o perdão do Senhor. E às vezes a pessoa não vai à frente do altar. Por quê? Não quer sofrer esse impacto social. Olha o que, que as pessoas vão pensar de mim, né? Todos pecam. Todos pecaram. Tá aqui, ó. Olha que coisa fascinante. Então, esse impacto social era para que justamente a pessoa pudesse refletir: meu, eu vou ter que pegar aquela fila, eu vou ter que passar vergonha, eu vou ter que ficar lá na frente do altar esperando chegar a minha vez, né? E as pessoas da minha casa, da minha família, as pessoas, os meus vizinhos, né? Os meus irmãos, os meus amigos, os irmãos das outras tribos, todos vão ver. Todos tinham que levar ali na porta da entrada da tenda. Era somente ali, não é? Não era qualquer lugar. Não é casa da mãe Joana. Olha o que Deus fez. Leva o povo ali, fica ali esperando ali a sua vez chegar. Por isso que não podia mandar ninguém, né? Não, vai você, pecador, para se passar vergonha. Quem sabe se você toma vergonha na cara e para de pecar. Por isso que tem gente que não vai na igreja, né? Ah, não vai na igreja, ele se acha o bom, né? Não, não vou na igreja, não, não vou passar vergonha, não. Então, prefere ir para o inferno. Prefere ir para o inferno. Então, ao ouvir, não há impacto social. Ao ouvir os gritos de agonia, né, dos bezerros, do touro, das ovelhas e dos pássaros, né? Ele percebia que todas as pessoas à sua volta, né, os seus parentes, vizinhos, até mesmo seus líderes, também eram pecadores, que precisavam do perdão do Senhor. Ou seja, né, imagine só, né? Você está lá no meio da fila, né? Você está lá no final da fila, né? Aí daqui a pouco você ouve o berro daquele animal. Aquele berro chamava atenção. Então, quando você olhava, o que você ia ver? Quem estava ali, segurando ali e degolando o animal. Olha quem está ali, ó, é o João, é a Maria que está ali. É ele que precisava estar ali na frente. Ih, mas esse cara não se dizia santo, né? Não carrega a Bíblia para baixo e para cima. Então, esse é o impacto social. Isso não é maravilhoso? Né? Isso é maravilhoso. E a pessoa não quer ir lá na frente, a pessoa peca e não quer ir na frente ali, ela que tem que denunciar o pecado. Tem que passar por esse impacto social mesmo, não é? Porque quem não quer ir lá na frente e passar por esse impacto, desculpa, né? Fica lá atrás, não recebe o perdão. Não recebe o perdão, ele se esconde. Pode esconder da esposa, do marido, do pai, da mãe, do filho, do irmão, do vizinho, do pastor, mas não esconde do Senhor. Tem que passar por esse pacto social, tem que ir lá na frente. Quem mandou pecar? Então, da próxima vez, você vai ver que você vai ter um problema na sua alma, um psicológico, um problema financeiro e um problema social. Você vai passar vergonha, porque o pecado traz desonra. Amém, queridos? Vamos para o quarto e último impacto. É o principal, é o impacto espiritual. Olha que impacto maravilhoso, né? Então, primeiro, além de tudo isso, né, além do problema psicológico, além do problema financeiro, além da vergonha, o sistema de sacrifício fazia que o ofertante percebesse, né, que o pecado estava entre ele e Deus. E a pena para este pecado era a morte. Perceberam isso? Então, ó, alguém tinha que ser morto. Ou a pessoa ou o animal. Então era melhor levar o animal para ser morto. Então nós estávamos condenados à segunda morte agora, não só à primeira morte. Então o pecado trouxe a morte física e a morte eterna, a morte espiritual. Então o Senhor não nos livrou da morte física, mas o Senhor, em Cristo Jesus, nos livrou da morte espiritual, da morte eterna. Então olha que impacto. Cara, alguém tinha que morrer por causa do pecado, porque a lei dizia exatamente isso, que existiam pecados que geravam morte, a pessoa tinha que ser morta, morta a pedradas,
morta queimada, né? Mortas a paulada, a pessoa era morta. Então, tipos de pecado que tinham que gerar a morte. Romanos 3:23. Romanos 6:23, perdão. O salário do pecado é a morte. Então, o pecador ali, o ofertante, né, o israelita, o hebreu, ele chegava ali diante da entrada da tenda e ele, então, ele estaria percebendo que o animal, alguém tinha que ser morto. Alguém tinha que pagar com a vida por causa do pecado. Então, era melhor entregar. Olha o amor do Senhor. Então, por isso que esse pacto é tão fundamental que o pecador, ele está enxergando aqui o amor do Senhor. Por quê? Porque Deus está aceitando em meu lugar a morte, o sacrifício do animal. Então, isso é o amor do Senhor. Porque essa é a misericórdia, é a grande misericórdia do Senhor. Porque o Senhor poderia não aceitar. Não foi você que pecou? Então pague você pela vida. Mas Deus está apontando para o sacrifício de Cristo. Por isso que Levítico é sempre um sistema de sacrifício apontando para o sacrifício perfeito, o sacrifício do nosso Senhor. Está vendo aí? Então, Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Então, entre o homem e Deus estava o pecado. E para tirar esse pecado, alguém tinha que morrer. E nesse caso, o povo hebreu poderia levar o animal para ser morto no seu lugar, no lugar do pecador. Então, o pecador também se lembrava da misericórdia do Senhor e de como o Senhor tinha aceito a morte de um animal em vez da sua. Está aqui, ó. Então, esse pacto espiritual é para nos trazer à memória a grande misericórdia do Senhor. E Deus, ele então, através do sacrifício daquele animal, ele iria perdoar os nossos pecados. O sacrifício de animais tornava difícil considerar o pecado como uma coisa tão importante. Claro, não é possível. Então, o sacrifício, esse sistema de sacrifício, ele iria trazer ali sobre o ofertante o peso do pecado, a importância da pessoa viver uma vida santa. Entenderam isso? Porque alguém tinha que pagar o preço, aquele animal, né? Vamos imaginar, então, que aquele animal, né? Ele tinha poucos animais, ele tinha pouco gado. Vamos imaginar essa situação hipotética. E justamente a filha dele, né? Ele pecou, o pai pecou. E a filha dele era apaixonada por aquele animal, por aquele bezerrinho, por aquele touro, né? Ou por aquele cabrito, por aquela ovelha, enfim. Vamos imaginar essa situação. Mas justamente esse animal era o animal perfeito, era o melhor animal, o mais saudável, sem defeito. Então imagine isso, ter que pegar esse animal, tirar ali do seu clã, do meio da sua família, e vendo ali também a própria filha ali sofrendo, porque aquele animal precisava ser morto para perdoar o pecado dele, do pai. Está entendendo? Então, esse é o impacto espiritual que Deus quis nos trazer. Esse impacto. Cristo morreu em nosso lugar. Ele veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós e não cometeu pecado algum. Então, Deus, ele, por causa da sua grande misericórdia, ele sacrificou o seu único filho por amor a mim. Eu que pequei, eu que errei, eu que deveria ser morto e pagar a pena do meu pecado. Mas Cristo pagou o preço do meu pecado. Amém, queridos? Muito bem. Nós também devemos lembrar de que a substituição definitiva das mortes dos animais se deve, sobretudo, ao sacrifício do corpo e do sangue de Cristo no Calvário. Acabei de explicar sobre isso. Bem, Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Porque todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença gloriosa do Senhor. Todos pecaram.
Todos pecaram, não teve um único inocente. Não teve e não tem e não terá ninguém que não cometa pecado. Todos pecaram, exceto Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio a este mundo e não teve pecado algum e foi sacrificado em nosso lugar. Então, sendo justificados, tornados justos, né? Justificados significa que Deus nos tornou justos. Agora nós somos justos. Deus não imputa mais a culpa do pecado sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Cristo foi sacrificado na cruz do Calvário. O sangue de um homem inocente, a ovelha de Deus, foi derramado o sangue do Senhor naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados. Então, o sacrifício de Cristo, o sacrifício pleno e perfeito, ele nos tornou justo diante do Senhor. Então, Deus não imputa mais a culpa dos nossos pecados, nós não somos mais culpados. Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para as nossas vidas, porque nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos agora segundo a nossa fé, uma vida íntegra diante do Senhor. Amém? Então, justificados pela sua graça, gratuitamente, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha que coisa maravilhosa. Por isso que ele usa esse verbo aqui, né? Propiciação, né? Propiciar. Propiciação vem de propiciatório, ser propício, ser misericordioso, né? Lembra disso? O Senhor habitava onde? Ele habitava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E ali tinha a Arca da Aliança. E em cima da arca, a tampa da arca, era o propiciatório. Era ali que Deus era propício, era misericordioso. Ali que Deus aparecia e perdoava o pecado do povo para perdoar, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, propiciação significa, né, que a morte de Cristo foi o sacrifício perfeito que tirou a nossa, pagou o preço dos nossos pecados, tirou a nossa culpa. Isso é maravilhoso. Ou seja, nós pecamos e nós fomos afastados, separados da presença gloriosa do Senhor. E nenhum de nós poderia fazer nada, absolutamente nada, para poder voltar-se para o Senhor. Deus, Ele mesmo, na pessoa de Cristo, Ele acabou com os nossos pecados. E agora, Ele nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para Ele. Ele acabou com os nossos pecados no sacrifício de Cristo, entregando o seu Filho. Então, Ele está nos concedendo uma oportunidade de sermos aceitos por Ele, e de sermos perdoados e viver uma vida santa, uma vida íntegra, né? Uma vida diária que agrada ao Senhor. Assim somos aceitos, assim somos levados para a glória eterna. E também um outro verbo, né, de expiação, significa que o sacrifício de Cristo fez desaparecer a ira do Senhor. Deus está virado. Nós éramos inimigos, Romanos 5:10. Éramos inimigos de Deus, mas por meio da morte de Cristo, o Senhor nos tornou de inimigos, amigos do Senhor. Então, Cristo, o sacrifício de Cristo, tirou a ira do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Está aqui, ó. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, né? Deus é paciente, é longânimo, é tardio em irar-se, não se agrada de ver ninguém sendo condenado eternamente. Muito pelo contrário, ele espera com paciência para que todos se arrependam dos seus pecados. Está lá escrito também no livro de Pedro, né? Que ele espera com paciência para que todos possam ouvir a mensagem de Cristo e se arrependerem dos seus pecados. Então, olha que coisa maravilhosa o sistema de sacrifício. Percebe o livro de Levítico, quanto nos ensina, quanto abre nosso entendimento a respeito do grande amor do Senhor, da maravilhosa graça do Senhor, da misericórdia do Senhor que é renovada a cada dia para não sermos consumidos pelos nossos pecados. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo, o Filho do Senhor. Amém? Então, por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas todos os dias. Senão, seríamos mortos por causa dos nossos pecados.
Então, Levítico capítulo 1, agora no versículo 10. Diz assim, continuação, né? Se o homem oferecer um sacrifício a Deus, um carneiro, né, ou um cabrito, o animal deverá ser macho sem defeito. Então tá aqui, ó. Então pode ser um touro, pode ser um bezerro, pode ser um cabrito, pode ser um carneiro, mas tem que ser o quê? Macho e sem defeito. O homem matará o animal ali na presença do Senhor. O homem matará, não é o sacerdote. O homem, o ofertante, o pecador, o hebreu, o israelita, matará o animal na presença do Senhor no lado norte do altar. E os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Então tá aqui, de novo. Agora vocês estão entendendo, né? Estão visualizando, né? A entrada da tenda, o Senhor habitando ali na tenda. A tenda está colocada no meio das 12 tribos, né? No meio do povo de Deus, né? 3 tribos ao lado leste, ao lado oeste, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul. Ali no sul, a entrada da tenda estava no sul, em frente da tenda estava a tribo de Judá, e bem na entrada da porta ali, na frente da tenda da tribo de Judá, estava ali os sacerdotes ali dentro do tabernáculo para receber a oferta. Então o ofertante levava o animal ali na porta da entrada da tenda, colocava a mão sobre a cabeça do animal, degolava o animal, pegava o sangue do animal, entregava o sangue na mão do sacerdote, depois tirava o couro, esquartejava, lavava, entregava as partes para que o sacerdote, preparando ali o altar de sacrifício, já estava ungido, consagrado, queimava aquela gordura, queimava aquele animal, né, aquela carne, e aquele cheiro agradável ao Senhor, né? Isso então trazia o perdão do pecado do povo. Tá ali, amados? Em seguida, ele cortará o animal em pedaços, e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos, no fogo que está acima do altar. Então, aqui dá para ter uma boa ideia, né, do ritual do sacrifício. O sacrifício era justamente isso, né? Chegava ali, quem tinha posse levava um boi, um gado, levava um bezerro, quem tinha menos posse podia levar um carneiro, um cordeiro, né? Um cabrito, quem tinha mais era mais pobre poderia levar então uma ave, né? Um pássaro, né? Um pombinho ou uma rolinha. Chegavam ali, sacrificavam, derramavam o sangue tinha que ser derramado, degolava o animal, entregava o sangue, o sacerdote aspergia. Enquanto o sacerdote estava ali aspergindo e preparando a lenha do holocausto, o pecador estava preparando o animal para o sacrifício. Um trabalho junto, né? Uma participação do sacerdote e do pecador. Uma participação ativa, né? Versículo 13. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas. Está aqui, ó. E esses também serão oferecidos em sacrifício. Então o cara tinha que limpar, tinha que colocar a mão no arado, tinha que servir. O animal todo será queimado como sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Então, o ofertante, o pecador, uma participação eficaz, uma participação ativa. Todos os sacrifícios exigiam participação ativa do adorador. Está aqui, amados. Todos os sacrifícios exigiam uma participação ativa do adorador. O cara não estava ali só para olhar. Se a oferta queimada que o homem oferecesse ao Senhor fosse uma ave, tá vendo? Então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. Então poderia ser uma ave, poderia ser um pássaro, né? O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois, tirará o papo com que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas que fica do lado leste do altar. Amém, queridos? Então pegará a ave pelas asas e abrirá, sem a partir em 2 partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem cheiro agradável a Deus, o Senhor. Amém? Então tá aí. Estamos finalizando essa primeira aula. Vocês viram então o tipo de sacrifício, né? Começamos então a falar a respeito do sistema, né? O Senhor instituiu esse sistema de sacrifícios, né?
para perdoar o pecado do povo. Então, começamos a falar a respeito do animal que era completamente queimado, né? E esses animais poderiam ser um touro, um bezerro, um carneiro, um cabrito, ou um pássaro, né? Uma ave, um pombinho ou uma rolinha. Amém, amados? Façam a tarefa, estudem, mandem essa videoaula para um conhecido, para um amigo, e convide essa pessoa para fazer parte do nosso grupo de estudo. Me ajude a divulgar o meu ministério de ensino. Que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Fiquem na paz. Shalom e até a nossa próxima aula. Obrigado. Obrigado, Senhor. Te amo, Senhor.